Tais são os talentos dos neoconservadores em Washington, D.C. nos últimos 8 anos. Criaturas inteligentes, comprometidas com uma ideologia e não muito honestas na conquista dos próprios objetivos. As 7 virtudes cardeais não são mencionadas. A virtude da prudência, segundo Platão e Edmund Burke, é a virtude mais necessária ao estadista. Onde a sabedoria que perdemos no saber, neoconservadores. Onde o conhecimento que perdemos na informação. Parece improvável que o Sr. Bush, que não cresceu na traiçoeira selva ideológica de Nova York, aceite os conselhos do Sr. Crystal. George Bush não é um ideólogo nem um intelectual, ainda bem. Ao contrário, é como escreve o próprio Crystal, um fino cavalheiro de boa criação, um patriota genuíno, um servidor público experiente, seguro e confiável. Mais adiante, no mesmo artigo, a esse propósito, o Sr. Crystal deixa bem claro que ele não é um admirador de finos cavalheiros. Elogia a Sra. Margaret Thatcher por não ter em seu ministério nada da coloração artística tradicional, aristocrático tradicional, e alegra-se que a atual maioria parlamentar na Câmara dos Comuns tem menos membros que estudarem em Eton ou Harrow, Oxford ou Cambridge. É razoável supor que o Sr. Crystal e alguns de seus colegas preferiam instalar na Casa Branca alguém que pudesse ser astutamente manipulado pelos ideólogos neoconservadores. O Sr. Bush tem experiência prática demais em cargos federais para ser administrado assim pelos quadros acadêmicos de primeira classe que o Sr. Crystal deseja implantar na Casa Branca. Na política, o professor sempre desempenha um papel cômico, escreveu Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900. Assim está ocorrendo com os neoconservadores, cuja visão de liderança é olhada com ceticismo pelas pessoas em torno do presidente Bush. Será que devo acreditar, depois desses comentários mordazes sobre as facções conservadoras nessa parte do livro, que, após 4 décadas de esforços, o impulso conservador definha com as folhas murchas e amarelas e está pronto para a fogueira do Dia das Bruxas? De modo algum. Já no obstante, a maioria no Congresso, os conservadores são dominantes nas políticas públicas. Já não se ouve falar da promessa do neoliberalismo. É de se esperar que o movimento conservador da década de 1990 se assemelhe aos Optimates de Marco Túlio Cícero, 106 a 43 a.C., o Partido dos Homens de Excelência. Alguns de nós, certa vez, havíamos gravado em nossas mentes, por exercícios padrão dos manuais de datilografia, a seguinte exortação: agora é a hora para todos os homens bons virem em auxílio do grupo. Até mesmo os publicanos, pecadores e neoconservadores podem batalhar pelas coisas permanentes. Capítulo 13. Os conservadores culturais. Na política prática, que chamamos de movimento conservador nos Estados Unidos, repito, uma coalizão de diversos interesses de grupos de opinião. É somente na oposição ao Leviatã que as diferentes facções unem as forças. Entre tais facções, a meu ver, a mais imaginativa é o grupo chamado de conservadores culturais ou tradicionalistas. O termo conservador cultural tem pelo menos 40 anos. De tempos em tempos tem sido aplicado a mim, embora eu mesmo nunca tenha me denominado assim. O que se pretende com esse termo? Presumivelmente, aqueles que o empregam consideram um conservador cultural a pessoa que se esforça por preservar os costumes, as instituições, a erudição, os mores de uma sociedade como algo distinto dos homens e mulheres cujo interesse imediato está na atividade política prática de modo conservador. A suposição de alguns autores que traçam tal linha demarcatória parece ser a de que, por mais torpes que sejam os políticos conservadores, é possível fazer uma débil defesa das boas intenções, ainda que tolas, dos conservadores meramente culturais. Na verdade, os defensores do conservadorismo cultural reconhecem que, embora haja muitas moradas na casa do pai, elas não se encontram todas no mesmo andar. A cultura que esses conservadores esperam preservar é um complexo de elementos que possibilita o funcionamento da nossa sociedade atual e que nos deu uma civilização que, sob certos aspectos, é a mais exitosa que já surgiu. A cultura existente fundamenta-se em culturas precedentes, como a hebraica, a clássica e a cristã. Na maior parte dos casos, veio da Europa através do Atlântico. Chamamos-la comumente de cultura ocidental, embora esse termo seja bastante inepto. Jerusalém está no ocidente? Esta está a oeste que costumávamos dizer que Jerusalém fica no Levante, isso é, no Oriente. Mais especificamente, os simpatizantes do conservadorismo cultural, conforme é expresso nas controvérsias atuais, almejam preservar e renovar as coisas permanentes na ordem social norte-americana. Os costumes norte-americanos louvados por Alexis de Tocqueville, a estrutura das leis, os direitos privados, antigos hábitos saudáveis, os padrões de afetividade familiar, a difusão da propriedade privada, as proteções contra o poder arbitrário, o vigor da comunidade local, a certeza de que a vida vale a pena. Acredito que há uma ordem moral a qual a humanidade deve se conformar. Não acredito que a vida é, em grande parte, um exercício de adquirir e gastar. Nem penso que a cultura nasceu ontem. Em 1987 foi fundado na cidade de Washington, D.C., o Institute for Cultural Conservatism, Instituto para o Conservadorismo Cultural. A missão do Instituto é hercúlea, o revigoramento da cultura norte-americana, dado que a cultura de uma nação é o complexo de convicções, usos populares, hábitos, técnicas,
técnicas, métodos econômicos, leis, moral, estruturas políticas e todos os modos de vida em comunidade desenvolvidos ao longo dos séculos. Os criadores do Instituto declaram com certa coragem que a política que nos levará ao século XXI não será baseada na economia, mas na cultura. Essa atração pelos usos do povo, pelas tradições, crenças e instituições arraigadas pode ser tomada como um tipo de compreensão sociológica da cultura, conquanto não seja a sociologia dos positivistas. Ela tem-se, ao contrário, à cultura geral e popular, uma cultura da qual participa a maioria dos norte-americanos, estejam ou não muito conscientes de suas existências nesse sentido como seres cultos ou aculturados. Doutrinadores marxistas poderão rotular essa cultura norte-americana difusa de burguesa. O rótulo não é exatamente preciso ou adequado, pois essa palavra, utilizada na Europa do século XIX, encerra certo padrão social que quase não existe hoje e que de fato jamais predominou nos Estados Unidos, com a possível exceção das cidades de Boston, Filadélfia ou Charleston, de anos atrás. Seja como for, a cultura burguesa teve vários méritos, e se os marxistas desejam chamar a cultura popular dos Estados Unidos de burguesa, não faz muito sentido negar-lhes essa leve censura. Apresentando a questão de outra forma, os conservadores culturais esforçam-se a apoiar as melhores características da civilização norte-americana da vida que conhecemos hoje e vivemos, reconhecendo a verdade que nem tudo na cultura de hoje merece estima, e que a mudança prudente e gradual pode ser a melhor maneira de se preservar as coisas permanentes. Entretanto, os conservadores culturais e inteligentes tornam-se mais do que defensores de uma cultura comum que a população norte-americana recebeu como herança, pois tentam defender igualmente aquela compreensão de cultura que privilegia o cultivo da razão e da consciência, o que muitas vezes é chamado de alta cultura. Se nos é permitido chamar a cultura popular de democrática, então chamemos essa cultura mais elevada de aristocrática. Ambos os aspectos da cultura são necessários a uma civilização que se queira duradoura. Não é uma questão de conflito entre esse tipo de cultura democrática e aristocrático. Como T.S. Eliot escreveu na Cultura Saudável de um Povo, os diversos níveis de cultura florescem em simbiose. A cultura, a civilização que os conservadores culturais esperam revigorar é em grande parte manifestação norte-americana do que se chama de civilização cristã, aquela grande cultura originária de pequenino culto de alguns galileus de 2000 anos atrás. Deve muito às culturas hebraica e clássica anteriores, mas nas obras morais e materiais tornou-se mais resplendente de todas as civilizações desde que surgiu a cultura. Atualmente, tal cultura cristã dos últimos dias começa a parecer decadente. Alguns dizem que já vivemos em uma era pós-cristã. Os conservadores culturais trabalham para interromper a decadência ou até para renovar o que já esmoreceu. Apela a todas as pessoas justas e imparciais, até mesmo aquelas que se recusam a afirmar pessoalmente uma crença religiosa, a acolher os aliados com agrado. Os princípios, porém, são baseados na compreensão cristã da condição humana, e o que estão determinados a conservar não é um utilitarismo do século XIX, nem a ideologia do democratismo do século XX, mas a civilização cristã conforme foi convertida em realidade nas crenças, dos costumes, dos hábitos e nas instituições norte-americanas. A cultura que recebemos por herança dos antepassados está enredada nas sérias dificuldades. Suponho que a maior parte das pessoas instruídas hoje em dia estará de acordo com essa afirmação. Há 4 décadas, não muito depois da Segunda Guerra Mundial, com frequência encontrava pessoas que ficavam muitíssimo indignadas com a minha ousadia em sugerir uma possível decadência cultural em nosso meio. Agora é diferente. Às vezes, a verdade, deparo-me com homens e mulheres que estão bastante satisfeitos com o nosso mundo e suas distrações, não raramente distrações bastante sórdidas. Entretanto, essas não são o que chamo de pessoas tranquilas. Ao contrário, trazem à memória um par de versos de Adam Mickiewicz, de 1798 a 1855. Tua alma merece o lugar de onde veio, caso tenhas entrado no inferno e não sintas as chamas. Há alguns anos estava sentado na sala de visitas de uma antiga casa contígua à Catedral de York. Meu anfitrião, o cônego anglicano Basil A. Smith, de 1908 a 1969, tesoureiro da catedral à época, um homem erudito e imbuído da fé prática, disse-me que nos encontrávamos no final de uma era. Em breve, a cultura que conhecíamos seria varrida para a lata de lixo da história. Ao nosso redor, enquanto conversávamos naquela mansão medieval, assomávamos as altas estantes de livros do cônego Smith, repletas de belos volumes, e as chamas subiam no fogareiro de carvão. Estaria todo esse venerável cenário de cultura e muito mais fadado a desaparecer como se o espírito do mal o tivesse agarrado? Basil Smith já faleceu, como também já se foram muitos da sociedade que aquele clérigo bem-humorado e magnânimo das terras do norte abrilhantou e tentou redimir. Enquanto sentávamos-nos ao lado da lareira, o considerava na ocasião demasiado macambúzio, mas muita coisa do que naquele momento o cônego previra já ocorreu. Na ocasião da última visita que ele fez, de fato, deu-se um incidente pequeno, mas significativo, intimamente relacionado ao meu temor de que a nossa cultura se movia apressadamente em meio a folhas amarelas e ressequidas. Os sinos da Catedral de York tinham repicado sobre a cidade ao longo de séculos, todo domingo de manhã, mas no ano da minha viagem, o proprietário do Young's Hotel, que ficava do lado oposto da rua medieval onde se encontra a catedral, havia feito uma queixa por conta do barulho que perturbava o sono dos hóspedes, que passaram a noite anterior em meio a muitos drinks.
com a mansidão de um tipo que Jesus de Nazaré não desfrutara, o arcebispo e o cabido da catedral, contra a vontade do cônego Smith, sem dúvida, haviam concordado em não tocar aqueles benditos sinos das primeiras horas do dia do descanso. A cultura sensual em decomposição, como Pitrin e Sorokin, 1889 a 1968, iria chamá-la, havia triunfado sobre os resquícios de uma enfraquecida cultura idealística. Num ritmo crescente, esse processo continua na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e em outras terras. A rejeição do sagrado encontra-se no âmago de nossas atribulações culturais. Estou, porém, adiantando-me demais. Se queremos interromper o declínio de nossa cultura, primeiro temos de diagnosticar a doença chamada decadência. Da obra The Century Dictionary and Cyclopedia, o Dicionário e a Enciclopédia do Século, em 10 volumes, coordenado por William Dwight Whitney, de 1827 a 1894, e publicado entre o final do século XIX e início do século XX, encontramos esta sucinta definição da palavra decadência. Vamos lá. Desagregação, o ato ou processo de queda, e uma condição ou estado inferior, processo ou estado de decomposição, deterioração. O termo a decadência, na historiografia, refere especificamente aos séculos finais do Império Romano. Estará a civilização do século XX padecendo de males muito similares àqueles da civilização romana do século V? Adiando uma resposta a tal questão, sigamos com o nosso trabalho de definição. Um livro vívido, ainda que desalentador, sobre o tema da decadência é Decadência, uma investigação filosófica, de C.E.M. Joad, 1891 a 1953. O professor Joad escreve que uma sociedade ou um indivíduo que se tornou decadente renunciaram ao objeto, ou em termos menos abstratos, em um estado decadente as pessoas perdem qualquer propósito, fim ou objetivo na vida. Para a gente decadente, a vida não tem nenhum significado, exceto como um mero processo ou experiência. Vivem como os cachorros um dia após o outro. A essência do entendimento decadente da condição humana, nas expressões de Joad, podem ser encontradas na visão segundo a qual a experiência tem valor, pelo menos deve ser valorizada por si mesma, não importando a qualidade ou o tipo de experiência. E nas crenças apropriadas sobre a vida, a moral, a arte e a sociedade que encerram e são vinculadas a essa visão, junto com as escalas de valores e os tipos de gosto associados a tais crenças. Joad lista certas características da sociedade decadente: luxo, ceticismo, enfado, superstição, preocupação com o ego e suas experiências. Uma sociedade que é promovida e promove a análise subjetivista de julgamentos morais, estéticos, metafísicos e teológicos. Qualquer pessoa que não reconheça a argúcia da análise de Joad deve relevar uma vida singularmente isolada. O humor mordaz de C. Northcote Parkinson, de 1909 a 1993, em The Law of Longer Life, A Lei de uma Vida Mais Longa, é dirigido à história da decadência social. Parkinson distingue 6 estágios, considerados historicamente, pelos quais passam as civilizações rumo à dissolução. Eis tais estágios apresentados de modo muito resumido. Primeiro, a supercentralização política, como na Babilônia, em Persépolis, em Roma, em Pequim, em Delhi, em Paris e em Londres. Segundo, o crescimento imoderado da tributação, que se transforma no modo de interferência governamental na vida comercial, industrial e social. A tributação, levada ao limite para além dele, sempre foi um sinal de decadência e um prelúdio do desastre. Terceiro, o crescimento de um pedaço do sistema de administração central. Desenvolve-se uma grande e disforme máquina política. Os que são, teoricamente, homens poderosos têm uma autoridade real surpreendentemente pequena, encontrando-se presos a uma máquina que se move vagarosamente em direções involuntárias. Quarto, a promoção das pessoas erradas. No labirinto da burocracia política, ter ideias originais seria uma barreira ao sucesso. Essa situação é provavelmente inevitável e eterna, mas a mesma tendência em uma sociedade decadente desgasta as demais pessoas. Toda sociedade, bem como toda organização, se torna letárgica e incômoda, guiada pela rotina e subjugada. Quinto, o ímpeto de esbanjar. Depois de anos e décadas de gastos públicos excessivos, privado da coragem de reduzir os gastos, privado dos meios de melhorar a receita, tendo os impostos alcançado o nível máximo, o governo faz uma enorme dívida e a descarrega sobre os ombros de alguma geração futura. Sexto, a opinião liberal, isto é, um sentimentalismo fraco, que enfraquece a razão e a vontade de uma grande parte do povo de uma nação. Aquilo que diz respeito ao nosso argumento não é o que os benfeitores do mundo estejam equivocados, mas que a postura deles é decadente. São movidos pelo sentimento e não pela razão. E isso é em si mesmo um sintoma de decadência. Ainda mais relevante para a questão é o interesse deles estar somente no presente e o futuro ser simplesmente o fim. Duras verdades. Ambos os autores, creio, estão dolorosamente corretos. E ainda assim nenhum deles me parece, pelo menos nos trechos precedentes, ter tocado diretamente na causa principal da ruinosa decadência das grandes culturas. O escritor moderno que descreve a causa principal de modo mais comovente é Alexander Solzhenitsyn, 1918 a 2008. 1918 a 2008, no discurso por ocasião do recebimento do prêmio Templeton, em 1983. Apresento-vos este único trecho. Disse Solzhenitsyn: há mais de meio século, quando ainda era criança, recordo-me de ser ouvido
Aliás, recordo-me de ter ouvido várias pessoas mais velhas oferecerem a seguinte explicação para os grandes desastres que se abateram sobre a Rússia. Os homens se esqueceram de Deus, eis porque tudo isso aconteceu. Cultura procede de culto. Durante os 3 últimos séculos, o culto de nossa civilização, isso é, a religião cristã, tem perdido força. A principal razão para tal decadência é o crescimento do anticulto, do cientificismo, que não é de modo algum a mesma coisa que a ciência natural. Em um grande número de homens cultos ou parcialmente educados no nosso tempo, o racionalismo religioso de John Locke, 1632 a 1704, se tornou aos poucos perfeita indiferença ou hostilidade ativa à religião transcendente. E então a própria cultura, cujo centro estava na fé, começa a ruir. Um culto é uma reunião para adoração, isto é, uma tentativa das pessoas de comungar com o poder transcendente. É da associação no culto do conjunto dos adoradores que cresce a comunidade humana. Essa verdade básica foi exposta em décadas recentes por historiadores eminentes do porte de Christopher Dawson, 1889 a 1970, Eric Wegelin, de 1901 a 1985 e Arnold J. Toynbee, de 1889 a 1975. Uma vez reunidas no culto, torna-se possível a cooperação para várias outras coisas: a agricultura sistemática, a defesa armada, a irrigação, a arquitetura, as artes visuais, a música, as técnicas mais intrincadas, intricadas. Hoje eu tô ruim, hein? Puta que pariu. Olha. Porra. A produção e a distribuição econômica, as cortes e o governo, todas as características de uma cultura surgem gradualmente do culto da ligação religiosa. E, particularmente, a rede de normas morais, de regras para a conduta humana é produto das crenças religiosas. A partir de pequenos núcleos de adoradores no Egito, no Crescente Fértil, na Índia ou na China, desenvolveram-se culturas simples, pois os que foram reunidos pela fé são capazes de conviver em relativa paz. Logo, tais culturas simples podem tornar-se culturas complexas, e essas culturas intricadas grandes civilizações. A cultura norte-americana de nossa época tem raízes, por mais estranho que possa parecer, em pequeninos ajuntamentos de fiéis na Palestina, na Grécia e na Itália, há milhares de anos. As enormes conquistas materiais de nossa civilização resultaram, ainda que remotamente, das percepções espirituais de profetas e sábios. Essa verdade histórica veio a mim décadas atrás ao passear pelo Chicago Institute of Art. Deparei-me com um corredor mal iluminado, onde dos dois lados estavam expostas miniaturas de construções medievais, de modo a compor uma cidade. E no extremo da exibição, dentro de uma caixa de vidro sobranceira, dominando toda a amostra, estava um modelo de uma catedral gótica. A placa abaixo daquela construção traz o seguinte texto: essa exposição culmina apropriadamente com a grandiosa igreja, centro de toda atividade humana, a mãe da arquitetura e das demais artes, o centro e a fonte da civilização. Naquela época, era um rematado secularista, nunca tinha sido batizado, muito menos sido membro de qualquer igreja. A legenda abaixo da miniatura da catedral, porém, chamou minha atenção com certa força. Primeiro, que estava em um edifício mantido por financiamento público, e a primeira cláusula da primeira emenda. Segundo, porque o que a legenda dizia era historicamente verdadeiro, embora, para mim, nunca tivesse sido expresso de um modo tão visual. A civilização, a mesma que conhecemos, é a filha da cultura da igreja. Como nós, seres humanos, em nosso estado selvagem de lobo sobre duas pernas, sujeitos apenas aos nossos egos vorazes, movidos pela luxúria, a avareza, a inveja e outros pecados mortais, como é possível que sejamos capazes de conviver em uma ordem social e civil em que a maioria se abstém da violência e da fraude? Porque adquirimos hábitos morais. Qual autoridade encontra-se por detrás dos hábitos, sancionando-os? Sem convicções religiosas, seríamos tanto Caíns uns contra os outros, que não seria possível a sociedade se manter coesa. Do culto procede a ordem moral, sem a qual mesmo a cultura mais simples não seria capaz de florescer. Suponhamos, todavia, que com o passar dos séculos a fé diminui e o culto definhe. O que será então da civilização fundamentada no culto? O que ocorrerá quando os únicos aderentes ardorosos que restarem do antigo culto forem pessoas que interpretam tudo ao pé da letra? Que confundem os símbolos de transcendência da tradição com meras crônicas de eventos milagrosos ou inexplicáveis? D.K. Chesterton instrui-nos que, sendo todavia uma alegoria, só podemos compreendê-la em parábolas. E se acontecer de os ensinamentos dos mecanicistas e dos materialistas perverterem a imaginação popular a tal ponto que a alegoria e a parábola não sejam mais entendidas? Isso se tornou realidade nos últimos anos do século XX. Com o enfraquecimento da ordem moral, as coisas desmoronam. Mera anarquia alastra-se no mundo. Dessa maneira, as culturas helênica e romana sucumbem e voltam ao pó. E desde o século XVII, a doutrina cristã vem perdendo o domínio sobre a mente e o coração dos povos daquilo que hoje chamamos de Ocidente, e que já foi chamado de cristandade. De tempos em tempos ocorre certo revigoramento da crença cristã de modos variados, como o entusiasmo wesleyano do final do século XVIII e a influência do livro de François René de Chateaubriand,
1768 a 1848, o gênio do cristianismo, no início do século XIX. Mas, em geral, o racionalismo, o ceticismo e a complacência da vontade e do apetite tenderam a ganhar terreno. Muitos livros foram publicados a respeito do vasto tema do declínio da influência das convicções religiosas, e não posso tratar muito de detalhes aqui. Por ora, afirmo simplesmente que o meu estudo desses assuntos leva-me a concluir que uma cultura, uma civilização, não consegue sobreviver por muito tempo à extinção da crença na ordem transcendente que deu vida à cultura. Para obtermos a compreensão do caráter e da importância da religião, muito diferente do fundamentalismo frequentemente atacado nos jornais de esquerda e por gente como o Sr. Norman Lear, recomendo-vos estudiosos do século XX, tais como... eu não sei pronunciar esse nome. Mircea Eliade, M-I-R-C-E-A, espaço, E-L-I-A-D-E, 1907 a 1986, Rudolf Otto, 1869 a 1937, Jaroslav Jan Pelikan, 1923 a 2006, e o já citado Christopher Dawson. Como poderemos explicar a decadência generalizada do impulso religioso e da convicção religiosa? Noto que a sobrevivência das igrejas como organizações humanitárias ou políticas não significa a sobrevivência da fé religiosa. Parece bastante evidente que a principal causa da perda da ideia do sagrado é a postura denominada cientificista, isto é, a noção popular de que as revelações das ciências naturais, ao longo dos últimos 2 séculos ou mais, de alguma forma, demonstraram a obsolescência das ascensões da igreja. Informaram-nos de que os homens e as mulheres são apenas macacos nus. Destacaram que a finalidade da existência é simplesmente a produção e o consumo, que a felicidade é a gratificação dos impulsos sensuais, que as noções de ressurreição da carne e de vida eterna são superstições próprias da infância da espécie. Na base de tais pressuposições cientificistas, elevadas a condições de ideologia por John Dewey, 1859 a 1952, e os seus camaradas, é que se conduz a educação pública nos dias de hoje, implícita ou explicitamente. Essa visão de condição humana veio a chamar-se de reducionismo, reduz os seres humanos a quase inconsciência, nega a existência da alma. Essa atitude, denominada por Christopher Dawson de humanismo secular, é cientificista, mas não científica, pois está a milhas de distância de um entendimento da matéria e da energia encontrada nos livros em anos recentes de ganhadores do Prêmio Nobel de Física, por exemplo. Como observa Arthur Koestler, 1905 a 1983, no breve livro The Roots of Coincidence, As Razões da Coincidência, as doutrinas científicas do materialismo e do mecanicismo de ontem deveriam ser enterradas com um requiem de música eletrônica. Uma vez mais, na biologia como na física, as disciplinas científicas penetram o campo do mistério. Entretanto, o grande público sempre sofre de uma desgraça chamada atraso cultural. Se a maioria das pessoas continua a imaginar que a teoria científica vulgarizada de um século atrás é o veredito de todos os cientistas de hoje, o entendimento religioso da vida não continuará definhando e a civilização desmoronando? Talvez. Contudo, uma vez que os cientistas estão para o populacho moderno como os sacerdotes para o populacho medieval, as próprias técnicas e especulações científicas poderiam desfazer a noção reducionista da condição humana e restaurar a percepção geral do transcendente. A doutrina cristã da ressurreição da carne e da vida eterna, por exemplo, seria inexplicável. Nos termos das ciências naturais, quando São Paulo as enunciou, e para os homens de ciência do século XIX, era um ensinamento simplesmente inacreditável. Entretanto, agora sabemos que a compreensão do século XIX sobre a matéria, incluindo aí o modo de entender do corpo humano, estava equivocado. Físicos do século XX dizem que somos compostos de partículas elétricas positivas e negativas, como o são todos os outros tipos de matéria, que em suma somos energia e não substância sólida, e que a energia não pode ser nem acrescida nem nem destruída, somente transmutada. O que for uma vez montado e então disperso, pode ser montado novamente. É concebível que estes ossos possam surgir novamente. Meu argumento é que a cultura elaborada que conhecemos encontra-se em sério perigo, que a nossa civilização poderá acabar pela letargia, ser destruída pela violência ou perecer pela combinação desses males. Os conservadores culturais, acreditando que a vida segue valendo a pena, estão começando a dirigir-se insistentemente aos meios pelos quais é possível restaurar a cultura recebida. Tal grupo, muito mais do que as outras facções por vezes chamadas de conservadoras, precisa da imaginação moral. A restauração do saber humano e científico, a reforma de muitas políticas públicas, o esclarecimento dos pontos remotos em que tardamos, tais linhas de ação estão abertas àquelas da geração emergente que busca um propósito na vida. Tal restauração, um trabalho diligente da razão e da imaginação, não pode ser realizado pelo ideólogo ou revolucionário violento. É de se crer que a política dos Estados Unidos, terminado o presente século, se possa concentrar muito mais no revigoramento da cultura do que nos problemas econômicos que dominaram as eleições a maior parte do tempo ao longo das últimas 7 décadas. Caso os modernos recebam ou não um sinal vindo do alto,
tais homens e mulheres que com premência se preocupam com a ordem moral e com a sobrevivência de uma alta cultura, precisam retornar à fonte da cultura, a percepção religiosa do que somos ou deveríamos ser aqui embaixo. Capítulo 14. Para uma política externa prudente. A era de desordem da civilização moderna, nos dias Arnold Toynbee, de 1889 a 1975, iniciou-se em 1914. 4 anos depois, foi dado o maior severo golpe na ordem política e social estabelecida com o triunfo dos bolcheviques na Rússia. No ano de Nosso Senhor, de 1992, todavia, começa a parecer que, mais uma vez, será possível falar com alguma certeza das coisas permanentes. Afinal, os velhos conceitos de ordem, justiça e liberdade poderão vir a prevalecer. Se Deus permitir, muito do que é digno de ser conservado poderá sê-lo ao se aproximar o final do século XX. Um dos traços de decência humana, como nos ensina Elísio Vivas, 1901 a 1993, é envergonhar-se de ter nascido no século XX. Talvez possamos reparar os pecados deste século ao derrubar, ele está falando a verdade, né? Ao derrubar em seu fim o quarto cavaleiro do Apocalipse, a Revolução. Já os conservadores nos Estados Unidos conquistaram uma grande vitória após 7 décadas de luta. Do envio de tropas ao Ártico Russo, em 1918, pelo presidente Woodrow Wilson, de 1856 a 1924, a expedição, em 1988, do presidente Ronald Reagan, de 1911 a 2004, a Moscou para a conferência com Mikhail Gorbachev. A República Norte-Americana lutou com o urso russo e o conceito ocidental de liberdade ordenada combateu a ideologia do marxismo. Alexis de Tocqueville, de 1805 a 1859, previu essa tremenda disputa, que por ora foi decidida favoravelmente aos Estados Unidos da América, à política da prudência e ao princípio da consagração pelo uso. O conflito final foi vencido por um conservador idoso e eminente, o Sr. Ronald Reagan. Ao prestar juramento como presidente, o Sr. Reagan estava completamente desinformado a respeito dos assuntos externos. E mesmo assim, com exceção do fracasso no Líbano, o presidente Reagan teve um sucesso tremendo da política externa. Reagan restaurou o vigor da economia norte-americana de modo que os oligarcas do Kremlin puderam perceber a fraqueza da União Soviética frente à produtividade norte-americana. Iniciou os trabalhos do programa Strategic Defense Initiative, Iniciativa Estratégica de Defesa, e os mestres do Império Soviético, mesmo os imperialistas do Exército Vermelho, souberam para a própria tristeza que não seria capaz de encontrar os recursos necessários para medir forças com aquele escudo contra mísseis nucleares. Enviou literalmente um míssil para a própria sala de estado maligno ditador da Líbia, e os mestres do sistema soviético ficaram boquiabertos com a sua audácia. Os comunistas da Rússia e os de Cuba conquistaram a ilha de Granada para fazer aí outra base militar, mas o presidente Reagan rapidamente despachou um efetivo militar para Granada, atirou em alguns russos e cubanos durante a operação, enviando para Moscou e Havana como prisioneiros libertados o restante dos homens. Tal ação deixou claro aos governantes do Império do Mal que o Sr. Reagan, dado a pagar para ver, não temia aqueles russos de mais de 2 metros. Além disso, a essa altura, a União Soviética já dependia para a própria subsistência de carregamentos de trigo norte-americano. Surgia Mikhail Gorbachev e seus camaradas a ideia de que teriam de repensar, diminuir gastos e desistir de inúmeras ambições, caso não quisessem perecer, pois o velho ator proveniente de um rancho da Califórnia, rápido nos gatilhos dos filmes, os havia superado em poder de fogo. Em termos gerais, as perspectivas externas para os conservadores norte-americanos são mais animadoras do que pareciam, por exemplo, no apogeu do presidente Lyndon B. Johnson, entre 1963 e 1969. E nesse momento particularmente favoráveis na Europa Oriental. Permitiu-me, portanto, resumir as vitórias dos Estados Unidos nas ações externas e, em seguida, proferir alguns vaticínios de natureza cautelar, ainda que venhais a me considerar uma caçanda de calças. Primeiro, meus amigos, encontramos-nos diante da morte da ideologia marxista. Como qualquer ideologia, isto é, uma teoria fanática da política que promete o paraíso terrestre, é ilusória. As consequências da ideologia são percebidas pela maioria das pessoas como ruinosas. Então, se Deus quiser, ocorre uma saudável reação. Isso aconteceu após 7 décadas na Rússia, está acontecendo hoje em dia na China, e tem ocorrido nos Estados Unidos africanos, asiáticos. Aliás, puta que pariu, nos estados africanos, asiáticos e latino-americanos que sucumbiram a ideólogos comunistas ao longo dos últimos 40 anos. Na Europa, apenas a Sérvia ainda tende a aguentar governantes comunistas, tendo sido banida da Organização das Nações Unidas, a ONU. As consequências práticas da doutrina marxista estão desnudadas de modo tão completo que não tardará para que encontre defensores somente dentro da academia norte-americana. O marxismo pretendeu ser um sistema moral, assim como uma panaceia política e econômica. Ora, qualquer povo precisa ter pelo menos alguns princípios morais e algumas premissas aproveitáveis em política e economia. Que crenças irão preencher o vácuo deixado pela evaporação dos dogmas marxistas? É possível que alguma ideologia alternativa venha dominar a mente e as emoções dos povos que se libertaram recentemente do marxismo. Algum
outro sistema dogmático e traiçoeiro que imanentiza os símbolos da transcendência. Entretanto, o que poderia ser tal ideologia ninguém pode dizer. Talvez seja um nacionalismo abstrato e agressivo, ou alguns norte-americanos ingênuos falem empoladamente de uma ideologia da democracia, mas sobre democratismo terei algo a dizer adiante. A esperança mais positiva é que venha a substituir o materialismo dialético de Karl Marx na Rússia, na Europa Oriental e em grande parte da África. Uma renovada crença cristã que já ressurge na Polônia, Romênia, Lituânia, Hungria, Eslovênia e a perseguição estimula, em vez de abafar, a fé religiosa de um povo, desde que a perseguição estatal não seja perfeitamente eficaz, como não foi no Império Romano e nem mesmo na União Soviética ou em suas satrapias. A longa história dos judeus atesta tal verdade. Quando a sobrevivência de uma nação está intimamente ligada à sobrevivência de uma igreja, como nos casos da Polônia e da Irlanda, a religião torna-se mais forte do que a ideologia jamais poderia ver. Nenhum credo religioso oferece, a contento, um plano para a política e a economia. O propósito da fé religiosa é o ordenamento da alma, não o ordenamento do Estado. O que os dogmas religiosos fazem, no entanto, é oferecer respostas às questões fundamentais, ao passo que a ideologia não é capaz de responder essas perguntas de modo convincente. Repudiadas as ilusões comunistas em grande parte do mundo, homens e mulheres poderão se voltar novamente ao que Marx havia chamado falsamente de o ópio do povo, ao juízo religioso que ensina por que o homem e a sociedade, entre outras duras verdades, não são perfectíveis, cá embaixo. É até mesmo concebível que a crença cristã que ressurge na Europa Oriental venha a ser comunicada a um bom número de pessoas nestes Estados Unidos, onde tanto a Igreja Católica quanto os protestantes sofrem cada vez mais com as penetrações da ideologia ou do humanismo secular. Seja como for, os ideólogos marxistas poderão ficar minimamente confortados com a certeza de que a sua ideologia não será completamente apagada da face da Terra. Como observa John Lucas, sempre haverá comunistas em Nova York. Em política externa, nosso Departamento de Estado não mais contendará com o irracionalismo fanático da ideologia na Europa, na Ásia ou na África, ou de qualquer modo não até o início do século XXI, creio eu. Grandes e pequenos estados começam a contentar-se com a política como a arte do possível. A insistência de Marx na inevitabilidade do triunfo do comunismo foi totalmente refutada e quase do dia para a noite. Há 40 anos, Whittaker Chambers, de 1901 a 1961, acreditava com pesar que, ao escolher a causa norte-americana da ordem, justiça e liberdade, havia aderido ao lado perdedor. Dizem que Henry Kissinger, no auge da influência em Washington, acreditava em privado que seus esforços diplomáticos apenas adiavam o eventual triunfo do comunismo e da União Soviética. Como são diferentes as nossas perspectivas atuais, vem-nos à mente a rejeição por Edmund Burke do determinismo histórico, manifestado no fim da vida, na primeira Letter on a Regicide Peace, Regicide, carta sobre uma paz regicida. A providência ou simplesmente as potentes vontades individuais ou o acaso, diz Burke, podem alterar de modo abrupto toda a direção aparente de uma nação. Duvido que a história da humanidade já esteja aperfeiçoado bastante, se é que assim possa ser, para proporcionar as bases de uma teoria infalível sobre as causas internas que afetam de modo necessário a fortuna de um Estado, como Burke o expressa. É possível mencionar que mudanças grandiosas e repentinas dos assuntos das nações seja consequência da interposição ocasional e a mão irresistível do grande senhor que de tudo dispõe. Podemos especular se, ao longo dos últimos 3 anos, esse grande senhor não utilizou como instrumento um grande comunicador, o senhor Reagan. Seja como for, o poder da ideologia marxista, que ameaçou até os Estados Unidos ao longo do último século e meio, aparenta estar derrotado. E o poder do Império Soviético também foi em pedaços. Surge até a pergunta se Moscou conservará o controle efetivo de quaisquer territórios além da Grande Rússia. Uma guerra civil poderá consumir as energias do que, por uns 70 anos, foi a União Soviética. O sistema russo não pode mais competir com os Estados Unidos em armamentos, e essa competição que testou severamente as finanças dos Estados Unidos fez a ruína daquele enorme domínio que se estendia do Mar Báltico ao Oceano Pacífico. Assim aconteceu de os Estados Unidos não se defrontarem hoje com uma potência rival que seja digna desse nome. A China está enterrada na pobreza e mal governada, sem esperança de melhora. Os impérios inglês e francês perderam um ano de 4 décadas. O Japão é forte economicamente, mas não é grande o suficiente para contestar a hegemonia mundial. E mesmo a Alemanha, reunificada, humilhada pelos infortúnios do meio século atrás, não aspirará a exercer hegemonia sobre a Europa, muito menos lutar com os Estados Unidos. O editor Henry Luce, 1898 a 1967, e Richard Nixon, 1903 a 1994, costumavam dizer que o século XX deve ser o século norte-americano. Mas tal aspiração poderá ser realizada, na verdade, no século XXI.
Sim, hoje em dia somente os Estados Unidos são uma grande potência mundial, com recursos, tanto militares quanto financeiros, suficientes sobre vários aspectos para garantir sozinhos o seu interesse nacional contra todos os pretendentes. Contudo, se assume uma grande questão. Como os Estados Unidos devem pregar a sua supremacia? Estaríamos nós, os norte-americanos, cumprindo o destino manifesto, a missão de remodelar toda a nação e toda a cultura à imagem dos Estados Unidos? Recentemente, várias vozes norte-americanas têm proclamado com entusiasmo que, em breve, o mundo todo, ou quase todo, irá abraçar uma nova ordem mundial, presumivelmente o chamado capitalismo democrático. O pressuposto desses entusiastas é que a estrutura política e os padrões econômicos dos Estados Unidos serão imitados em cada continente para tudo sempre. Essa postura relembra uma personagem do melhor romance norte-americano, The Last Puritan, O Último Puritano, de George Santayana, de 1863 a 1952. A personagem é Cyrus Paul Whittle, um professor Yankee muito parecido com o tipo de professor universitário que atualmente vemos nas universidades norte-americanas. Whittle ensina que história e literatura norte-americana numa voz aguda e agitada, como se estivesse martelando um prego comprido e duro no caixão de alguma falácia odiada, e a sua alegria até onde se permitia era vilipendiar todos os homens importantes. Benjamin Franklin, de 1706 a 1790, escrevera versos indecentes. George Washington, 1732 a 1799, que tinha mãos e pés enormes, casara-se com a senhora Martha Dandridge Custis, de 1731 a 1802, por dinheiro. Ralph Waldo Emerson, 1803 a 1882, serviu a filosofia de Johann Wolfgang von Goethe, de 1749 a 1832, com gelo. Não que o Sr. Cyrus P. Whittle fosse desprovido de entusiasmo e de um secreto zelo religioso. Não só os Estados Unidos eram o maior negócio do mundo, mas iriam em breve fazer todas as coisas desaparecerem. E na alegria delirante ou ofuscante daquela consumação, esquecia-se de perguntar o que aconteceria depois. Exatamente que tipo de mundo seria produzido por uma americanização universal assim projetada? Desde a Segunda Guerra, os publicistas norte-americanos têm descrito o paraíso terrestre a ser criado pela implantação do capitalismo democrático em todas as terras, ainda que a expressão capitalismo democrático tenha uma origem recente, sendo algo como um jargão neoconservador. Por exemplo, em agosto de 1951 foi publicado no periódico britânico The 20th Century, o século XXI, aliás, o século XX, um artigo intitulado The New American Revolution, a nova revolução norte-americana. O autor era David C. Williams, diretor de pesquisas do Comitê de Ação Política da AFL-CIO. Suas frases são similares, curiosamente, a certas efusões do novo National Endowment for Democracy, NED, e de outros órgãos da democracia global. A manifestação no século XX da Revolução Norte-Americana foi adequadamente chamada de Revolução das Expectativas Crescentes, escreveu Williams. Os norte-americanos insistem que ela estaria ocorrendo mesmo que não houvesse comunismo no mundo. Os agentes dessa nova revolução são os numerosos funcionários públicos, homens de negócios, técnicos e sindicalistas que o governo norte-americano está enviando para o exterior. Os empresários norte-americanos têm a tarefa de convencer suas contrapartes europeias de que vale a pena modernizar e produzir para as massas em vez de para as classes. Podem garantir aos amigos europeus que lhes é possível conquistar como grupo a posição de mais alto prestígio em suas comunidades, deslocando os proprietários de terra, servidores públicos e oficiais das forças armadas do tradicional lugar de honra. Dessa forma, a atividade norte-americana deverá tornar-se uma influência revolucionária em vez de conservadora, apelando deliberadamente à cupidez, à inveja de classe e à ânsia pelas mudanças. Assim argumentava Williams. Na Ásia, prosseguia, nós norte-americanos iremos ajudar a quebrar os laços tradicionais de casta e família que prevalecem e colocar os produtores artesanais contra a parede. Haverá protestos angustiados? Pior para os reacionários. Dignar-nos-emos a educá-los para que se livrem dos próprios preconceitos. A nova revolução norte-americana não será agradável para todos, declarou Williams sem vacilar. Aqueles cujas posições tradicionais de prestígio serão subvertidas, logicamente, a abominam. Talvez a maior aflição espiritual seja sentida pelos intelectuais europeus e asiáticos. Para eles, o modo de vida norte-americano parece crasso e vulgar. Muitos intelectuais norte-americanos concordariam com eles, contudo, também os advertiriam de que não se pode resistir à lógica da produção em massa e dos mercados. A felicidade de que o homem mediano deseja e que alcançará ainda não é do Estado, não é do esteta. Os comunistas da Europa Oriental demonstraram possuir um sólido instinto de autopreservação quando baniram o jazz norte-americano por ser uma influência corruptora. Música barata, revistas em quadrinhos e preços acessíveis, Coca-Cola e carros são os que as pessoas querem, o que é compreensível, pois não tiveram a oportunidade de aprender e desejar ou obter nada melhor. A cultura não pode ser mais preservada por ser monopólio de poucos favorecidos. Adiante aguarda-nos a tarefa muito mais difícil de educar as massas para que queiram coisas melhores e mais satisfatórias do que as que desejam agora.
A contribuição norte-americana para o capitalismo democrático universal do futuro, se aceitarmos as premissas de David C. Williams, será exatamente esta: preço baixo, baixa qualidade, música barata, quadrinhos a preços módicos e a moralidade mais depreciada que se possa inventar. Essa seria de fato a revolução das revoluções, a hiena da monotonia e da mediocridade universal. Esse é Cyrus P. Whittle, dizendo a si mesmo que os Estados Unidos não só são o maior negócio do mundo, mas que também vão em breve fazer todas as coisas desaparecerem. E na alegria delirante e ofuscante dessa consumação, esquecerão de se perguntar o que irá ocorrer depois. A defesa de uma cultura do materialismo de tipo norte-americano não se limita aos publicistas dos grandes sindicatos. Alguns anos depois que William escreveu isso, vi-me em uma grande assembleia da cidade de Washington, D.C., como palestrante que foi encaixado entre o então vice-presidente Richard Nixon e o cavaleiro que na época era o presidente da United States Chamber of Commerce, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Esse último leu em voz alta um discurso escrito por algum ghostwriter de crenças libertárias e declarou que os Estados Unidos, felizmente, eram um poder revolucionário absolutamente não conservador, e que seria a política do país, no mundo inteiro, obliterar culturas arcaicas e vender a esses povos atrasados uma quantidade interminável de bens e serviços norte-americanos e também conferir a esses povos os usos democráticos na política, queiram ou não os recipientes acolher a democracia no estilo norte-americano. Insira aqui uma proposição geral de minha lavra que tem alguma relação com a política externa norte-americana. Parece constituir uma lei que governa todo tipo de vida, das formas unicelulares inanimadas até as mais sofisticadas culturas humanas. Todo organismo vivo de todo gênero e espécie empenhar-se para preservar a própria identidade. O que quer que esteja vivo procura fazer de si o centro do universo. Resiste com toda a força que possui aos esforços de formas de vida rivais em assimilá-la à sua substância e tipo. Todo ser vivo, sendo parte de uma espécie, prefere até mesmo a morte como indivíduo à extinção como espécie distinta. Assim, se a alga mais primitiva luta mortalmente contra a ameaça à sua identidade peculiar, não nos deveria surpreender que homens e nações resistam de maneira desesperada e talvez irrefletidamente a qualquer tentativa de assimilar o próprio caráter a algum outro corpo social. Tal resistir é a primeira lei da existência e prolonga-se aos níveis subconscientes. Há uma maneira certeira de criarmos um inimigo mortal. Consiste em propor a qualquer um: submeta-se a mim e melhorarei a sua condição, aliviando-o da carga da própria identidade, e reconstituindo a sua substância à minha imagem. Exatamente isso, com efeito, foi o que os comunistas russos disseram ao término da Segunda Guerra Mundial, aos infelizes habitantes dos estados bálticos. E hoje contemplamos a exitosa reação desses povos. Podemos supor, então, que a americanização forçada em nome da abstração chamada capitalismo democrático seria recebida muito mais cordialmente ao redor do mundo do que a russificação forçada em nome da ditadura proletária? Permiti-me chamar a atenção dos zelotas da democracia global, quer dizer, naturalmente, da democracia do tipo norte-americano, certos resultados nocivos que ocorreram e ocorrem ainda hoje, quando em nome da democracia ou do capitalismo democrático, o governo desses Estados Unidos intervém para impor algum padrão autoritário de instituições democráticas a algum Estado-nação cuja cultura política encontra-se a milhas de distância da política da América do Norte. Não irei tão longe a ponto de descrever os esforços de Lyndon Johnson em bombardear os vietnamitas do norte até se tornarem bons democratas. Essa zelosa tentativa não foi coroada de sucesso. Antes, naquele país, permiti-me recordar-vos de como o presidente, não sei como é que se pronuncia essa porra desse nome aqui não, tá? NGO, acento circunflexo no O, D-I-N-H, D-I-E, com acento circunflexo no E. M, 1901 a 1963, foi considerado insuficientemente democrático pelo presidente John F. Kennedy, de 1917 a 1963, e pelo embaixador Henry Cabot Lodge, Jr., 1902 a 1985. Como, portanto, Kennedy e Lodge, mediante a insistência dos entusiastas do Departamento de Estado, conspiraram com certos militares inescrupulosamente ambiciosos do Vietnã do Sul para derrubar e rapidamente assassinar o presidente Dien, o único líder que teria sido capaz de segurar os comunistas do Norte. A consequência? Ora, hoje o sul do Vietnã, tal como o norte, é uma democracia popular, opressora e empobrecida do estilo marxista, que triunfa do dogma democrático. Considerar o que está acontecendo hoje em dia na República da África do Sul, tendo em vista que a política daquele país foi considerada insuficientemente democrática pelo atual Congresso dos Estados Unidos, pelos sábios e moderados estadistas da Assembleia Geral das Nações Unidas e por outros corpos deliberativos em vários cantos do mundo, porque a doutrina de um homem, um voto,
de Jeremiah Bentham, de 1748 a 1832, e do juiz Earl Warren, de 1891 a 1974, não foi aplicado aos povos bantus da África do Sul, cuja tradição política é completamente antidemocrática, consistindo antes no governo de chefes hereditários, que se sucedem por intermédio do princípio matrilinear de descendência. Penalidades econômicas severas são impostas à única ordem política na África que adere ao governo parlamentar e ao governo da lei moderna consagrado pelo uso. Tem sido prática deliberada de certos interesses políticos nos Estados Unidos a derrubar daquele governo constitucional por quaisquer meios possíveis, independente das consequências. Faça-se a justiça, ainda que caiam os céus. Os céus já estão caindo em Natal, na África do Sul, onde diferentes povos e facções lutam ferozmente uns contra os outros. Será que tal libertação deverá ser levada tão adiante quanto foi no Congo, agora Zaire, onde o brutal déspota Joseph Désiré Mobutu, 1930 a 1997, governa com poder absoluto, apoiado por Washington e pelos banqueiros de Nova York? Que perspectiva democrática agradável para a África do Sul. Todavia, se existirem terras além de Sterling e homens além de Forth, o governo da África do Sul poderá encontrar salvação econômica, pelo menos por intermédio de novos tratados comerciais com os estados da Europa Oriental. Os novos governos da Hungria, Tchecoslováquia, Polônia e outros países não se iludem com a ideia de que a ditadura proletária ou sua equivalente africana seja uma expressão de verdadeira democracia.